Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem trabalha com psicologia do esporte. É um conceito da psicologia social, de mais ou menos 1957, 1958, por aí assim. Então, ele se chama dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela ocorre quando existe um conflito no sujeito, um conflito interior, interno. Então ele quer duas coisas opostas, ou ele acredita em duas coisas opostas, ou ele acredita em uma coisa e faz outra coisa. Então esse conflito interno, que a gente chama em psicologia de dissonância cognitiva, muitas vezes é responsável por algumas derrotas inesperadas de alguns atletas. Então, por exemplo, ele quer jogar futebol de campo pelo clube numa data, mas naquela data vai ter também uma competição de futebol de salão que ele quer jogar pela escola. Então, ele quer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele quer jogar pelo clube, mas naquela data vai ter também uma competição pela seleção brasileira e ele quer participar pela seleção brasileira. Enfim, dependendo do nível que o atleta tenha, ele pode ter esse conflito na escolinha dele ou em competições mais importantes. O que geralmente acontece é que, ao ter que escolher entre uma coisa e outra, a pessoa acaba não indo bem em nenhum dos dois compromissos. Então, ao identificar o profissional psicólogo, com a ajuda do técnico, com a ajuda dos pais, que a pessoa está em dúvida, que ela quer duas coisas ao mesmo tempo e são duas coisas que não dá para ter, a gente precisa estudar qual a melhor decisão a tomar e tomar essa decisão de uma forma bem consciente e bem positiva, de forma que a outra escolha ela não faça mais parte dos sonhos daquela pessoa. A gente precisa escolher antes, porque se a gente não escolher de maneira consciente, o nosso inconsciente vai acabar escolhendo e ele sempre faz bobagem, ele sempre escolhe de uma maneira incorreta, com erros e com questões desse gênero. Eu conheço, por exemplo, um caso de um goleiro que levou um frango, porque se ele ganhasse aquele jogo, ele não ia participar de uma seleção do estado dele, que ele queria muito. Então, se a equipe dele ganha o jogo e vai para outra etapa, era uma semifinal, se eles ganhassem a semifinal, o dia da final ia coincidir com uma outra competição que ele queria participar pela seleção, e aí nesse conflito ele acabou falhando muito feio naquela partida. Então é um momento que eu recomendo, por exemplo, que se converse com o atleta para que ele faça essa decisão de maneira consciente e, se for possível, se o técnico tiver um reserva na altura dele, que puder substituir e liberar ele para outra competição que ele queria muito participar, também é uma outra alternativa a ser negociada com a comissão técnica. É essa a dica de hoje que eu deixo para vocês. Obrigada por nos seguir.